Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Contexto Bíblico. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos 144 mil selados por Deus. Quantos são? Antes de nós respondermos e analisarmos essa questão, eu queria dizer algumas coisas que são necessárias para que possamos entrar nesse assunto. Primeiramente, é um assunto que não interfere de forma nenhuma a questão da nossa salvação em Jesus Cristo. Assim como em outro vídeo aí nós comentamos sobre o véu, que também não, independente se a pessoa acha que deve usar ou que não deve usar, ela não vai interferir na salvação da pessoa. Esse assunto também é a mesma coisa. Uma teoria diz que esses 144 mil, na verdade, são 144 mil simbólicos, né? É uma totalidade, é um povo especial ali nos últimos dias do povo de Deus. E a segunda teoria, dentre as quatro, né, é que esse número 144 mil, ele é literal. Então, 144 mil pessoas seladas por Deus nos últimos dias, nessa última geração. Para que possamos continuar aqui, eu quero dizer, se você é novo por aqui, inscreva-se aí no canal, ative aí os sininhos da notificações, para que ao sair vídeos novos, o YouTube aí notifica você e te avisa que está saindo conteúdo novo, tá bom? Lógico que nós estamos pegando um tema aqui, né, os 144 mil, e em uma outra oportunidade nós podemos fazer uma série do Apocalipse e estudar assim, com mais detalhes, né? Interpretando o simbolismo, usando o próprio texto bíblico para poder entendermos o Apocalipse, tá bom? Então é isso. Então nós vamos ler alguns textos aqui e vamos analisar. Esse 144 mil é simbólico ou é literal? Ou seja, é 144 mil pessoas mesmo literais ou é 144 mil simbólico? Ou seja, é só uma representação, né? Levando em conta que o Apocalipse é simbólico. Então vamos ver alguns exemplos que vai nos ajudar a compreender esses 144 mil. Porque muitos dizem assim, nossa, mas então só os 144 mil que vai ser salvo? Né? E aí tenta interpretar dessa forma simbólica, porque para poder entender que realmente não é só os 144 mil que vai se salvar. Mas tem esse ensinamento aí por aí. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então aqui está falando de 7 candeeiros. Anota, candeeiros são lâmpadas, né? Então aqui João está tendo uma visão de Jesus Cristo glorificado, e ele voltou, Jesus estava falando com ele numa visão, então quando ele voltou para olhar, ele viu então 7 candeeiros de ouro. E no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 16, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca
saía uma afiada espada de 2 gumes. Então nós vimos aqui 7 candeeiros, depois no outro texto nós vimos 7 estrelas, no mesmo contexto. E no verso 20, aí você vai até aprender um pouco como que você interpreta o Apocalipse. É um texto interpretando outro texto. No Apocalipse, agora no verso 20 do mesmo capítulo 1, está assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quem que é os 7 candeeiros? A Bíblia mesmo responde. São as 7 igrejas. Quem que é as 7 estrelas? São os 7 anjos. Então, estrelas no Apocalipse, na profecia, não é estrela, não é literal. É simbólico. A estrela é anjo ou mensageiro. No caso aqui, seriam os pastores, os líderes daquela igreja. E está dizendo aqui que era o quê? 7 igrejas. Ou seja, 7 candeeiros é 7 igrejas. 7 estrelas, 7 anjos, 7 pastores. Então aqui você já começa a observar que o número é literal. Porém, o nome é simbólico. É bem claro. 7 candeeiros são 7 igreja. Eu pergunto, esse 7 é literal ou é simbólico? Então, ou seja, era 7 igrejas mesmo ou era mais de 7? Ou esse 7 era simbólico? Era 70, era 7 mil, era 7 milhões de igreja? Então aí você já começa a entender. No livro de Daniel segue a mesma temática, né? No livro de Daniel, que é um livro paralelo ao Apocalipse, então ele segue a mesma temática ali. Se você pegar ali Daniel capítulo 2, verso 41, você vai ver ali que o rei na época lá de Babilônia, Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua. Então a gente pode estudar isso mais para frente, mas ele teve um sonho de uma estátua. E aí tinha a cabeça, o tronco, os braços, peitoral, quadril, as pernas. E no último ali os pés, e os pés com 10 dedos, né? 5 dedos em cada pé da estátua. E eram 10 dedos. E lá na profecia, depois futuramente nós podemos estudar o livro de Daniel, mas lá diz que os dedos dos pés eram nações. Então o dedo era simbólico, não é dedo de verdade, mas simbolizando as nações, os reinos daquela época. E os 10, o número 10, literal. Novamente, literal. 10 dedos, 10 reinos. Lá Daniel 7:24 também fala de 10 chifres, que também a gente pode estudar mais para frente. Mas só estou dando alguns exemplos para que nós possamos entender aqui o contexto. 10 chifres. Chifre é simbólico, o nome é simbólico. Chifre quer dizer reino ou reinos. Então era reinos, 10 reinos, ou 10 reis. Simbólico, não é literal. Mas e os 10? Era simbólico ou literal? E agora? Literal. E segundo os historicistas que estudam o Apocalipse dentro do fluxo da história, é comprovado na história que realmente nessa profecia se cumpriu os 10 países da Europa, né? Os 10 países ali da Europa. Depois tem toda uma profecia e tal, enfim. Mas são 10. Não é 1000, não é 10 mil, não é 10 milhões. Ou seja, não é simbólico. É 10 chifres, 10 nações. Número, de novo, literal. O nome simbólico. Você vai ver ali também uma profecia, acho que está em Daniel, acho que 9, 8, deixa eu ver aqui rapidinho. Uma profecia também, que é muito importante. Daniel 8:14.
Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ou seja, a Bíblia ela fala muito de números, ela trata muito aqui em relação a números. Então fala 2.300. Aí fala tardes e manhã. Nós sabemos que tarde e manhã simboliza não, é um dia, né? Porque quando o mundo foi criado, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Então tarde e manhã é um dia. Então aqui 2.300 dias. O dia é simbólico, na verdade não é dia. Se nós vamos estudar a profecia, você vai ver que é anos. Mas e 2.300? É literal ou é simbólico? Dentro do estudo da profecia, dos livros proféticos, dentro desse grupo de estudiosos historicistas, todos eles vão concordar que 2.300 é realmente 2.300, literalmente, não é simbólico. E aí vai. Então você está vendo aqui no contexto que o número sempre está deixando claro para nós que o número é literal, porém os nomes são simbólicos. Outro texto aqui, Apocalipse 12, verso 1. São tudo exemplos para a gente chegar no 141 para a gente entender. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas. Nós vimos no Apocalipse que estrelas é o quê? Anjo. É um simbolismo da estrela, é anjo ou mensageiro. É o que leva a mensagem. Então é anjo ou mensageiro. Estrelas. Então estrela, quando fala de estrela aqui no Apocalipse, é simbólico, não é estrela de verdade, não é literal. Só que é 12. O número 12. Pergunto de novo. O 12, nessa questão, é simbólico ou literal? Se você perguntar para todos os historicistas, todo que estuda o Apocalipse desta forma, que é a forma mais correta de você estudar os livros proféticos, eles vão falar, não, o 12 é literal. Não tem como falar outra coisa. Ou seja, essa mulher, depois a gente pode estudar também, com 12 estrelas na cabeça, simboliza 12 estrelas, 12 mensageiros, os 12 apóstolos. Ou seja, essa igreja ela é baseada na doutrina dos 12 apóstolos, eram 12, literal. Ok? E aí você tem também Apocalipse 12, verso 3, são tudo textos proféticos que talvez alguns aí vão entender, alguns não estão entendendo bolufa nenhuma. Eu só estou dando um exemplo do que é literal e do que é simbólico, mas nós vamos ter assim, a oportunidade de podermos estudar assim, a profecia mesmo, ponto a ponto, desde o comecinho, aí você vai entender melhor. Mas o que eu quero tentar passar para você, a posição dentro das nossas pesquisas, a posição que nós temos em relação aos 144 mil. Nesse estudo paralelo que você faz com os textos e com os livros proféticos, você percebe que toda vez que o livro profético ele cita número junto com nome, sempre assim, o número é literal, o nome é simbólico. O número é literal e o nome é simbólico. 12 estrelas. Estrelas, mensageiro, é simbólico. Então, estrela é simbólico, está querendo dizer apóstolos. 12, literal, porque era 12. Não era 12 mil, não era 24 mil, não era 12 milhões, 12. Ponto. Apocalipse 12, verso 3, também vai ter alguns simbolismos, né?
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça, e 7 diademas. Então esse dragão, ele tinha 7 cabeças, e esse dragão tinha 10 chifres. Primeiro que não era dragão, é simbólico. Segundo, cabeças também é simbólico. Chifres também nós vimos que é reinos, né? Simbólico também. E agora? E o número 7? 7 cabeças. E o número 10? 10 chifres. É simbólico ou literal? E aí nós precisamos ser bem sinceros. Bem sincero. Né? Apesar que tem opiniões diferentes. Bom, dragão não existe, mas dentro do Apocalipse existe. E o próprio Apocalipse ele responde. No verso 9 do próprio capítulo 12, muito interessante, a Bíblia ela tem muitos textos que respondem outros textos, e ali fala que foi expulso o grande dragão. Quem que é o grande dragão? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O dragão ele é tanto representado aqui como o Diabo e Satanás, como também a Roma pagã, o Império Romano. Nós podemos também depois aprofundar sobre esses assuntos. Então o dragão aqui, simbólico. Agora 7 cabeças, né? Isso eu vou deixar para um outro vídeo, né? Pra você entender o que é esses 7 cabeças aqui. Você vai ficar, ó, impressionado. E tinha 10 chifres. 10 chifres. Ou seja, Roma fica onde? Não fica ali dentro da Europa? Lembra lá da estátua? Os 10 países ali da Europa? Os 10 países da Europa. Os 10 países ali na Europa. Então, o 7 é literal e o 10 também é literal. Partindo então dessa premissa, agora nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 14. Espero que esteja ficando claro para você essa questão. É só para conhecimento, né? O contexto bíblico ele tem essa finalidade de podermos analisar o texto dentro do contexto e fazer comparações. Então nós vimos até aqui que todos os textos que mencionamos como exemplo, nós vimos que o número sempre é literal e o nome é simbólico. O nome é simbólico, o nome dado é simbólico, mas o número que acompanha esse simbolismo é literal. Agora, no capítulo 14, verso 1 diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu Pai, ou seja, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. Nome simboliza aqui no Apocalipse caráter, o caráter de Deus. Eles tinham o caráter de Deus. Ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem sua harpa. E entoavam um novo cântico diante do trono. Esse novo cântico é o cântico de Moisés, é o cântico de livramento, de libertação. Isso está em Apocalipse 15, a partir do verso 2. Diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico. Ninguém podia aprender esse cântico. É um cântico especial. Um cântico para os últimos dias, quando o povo será liberto. Senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. 144.000, esse grupo especial. Então está dizendo que eles são primícias para Deus, os 144.000. Agora, é simbólico
Ou é literal? Ou só aqui, só nesse caso aqui vai ser simbólico? Todo o livro do Apocalipse, todo o livro de Daniel, os números é tudo literal. Aí é só aqui que vai ser simbólico. Apocalipse capítulo 7, ele vai detalhar um pouco mais a respeito aqui para a gente fechar essa questão aqui desses 144 mil. Apocalipse 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados a fazer dano à terra, ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E aí João aqui, que ele escreveu o Apocalipse, o apóstolo João, o último apóstolo a morrer, e ele então, continuando a escrever, ele diz que então eu ouvi o número dos que foram selados, e era 144 mil. Oh, rapaz! De todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram 12 mil, da tribo de Rubi 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser, e aí vai. Até no verso 8. Ou seja, as 12 tribos. Para quem não conhece, as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Jacó mudou o nome de Jacó para Israel. O nome de Jacó foi mudado por Deus, por Israel, e os filhos deles, a sua descendência, se tornou as 12 tribos de Israel. Então, aí alguns vão dizer assim, não, mas você vê, a ordem das tribos aqui foi omitida alguma tribo, não bate com a tribo de Gênesis 49, também não bate com a tribo de Ezequiel 48, as 12 tribos não bate, porque aí tem os filhos de Jessé, filho de José que entra aqui, fica no lugar de Dan e um monte de coisa. Mas por quê? Porque as tribos não é literal. As tribos aqui são representando o povo de Deus, mas a tribo de Israel aqui, é simbólica. Essa tribo não é aquela tribo antiga lá, os filhos de Israel, as 12 tribos, 12 filhos com a sua descendência, que morreu tudo. No século que estamos hoje, então, isso aqui é uma profecia para os últimos tempos. Agora aqui, essas 12 tribos são 12 tribos simbólicos. Por isso que tem essa diferença. Por isso que não vai bater com Gênesis 49, que tem as 12 tribos ali em Gênesis 49, você pode ler. Ezequiel 48 também você vai ter as 12 tribos ali que vai modificar. Ezequiel também não bate com Gênesis. Tem uma modificação porque a tribo de Dan se perdeu, enfim. Porque cada tribo tem o seu caráter, tem as suas particularidades no caráter. Então é isso. Então dá para entender sim, assim, sem medo de errar, que esses 144 mil são 144 mil literais. Realmente são 144 mil pessoas que na ocasião da volta de Jesus estarão vivos e eles vão então representar a Deus nessa terra, o caráter de Deus. E quando Cristo ponta nas nuvens do céu, eles estarão vivos e serão transladados para os céus. Aí você vai perguntar assim, então só 144 mil então que vai se salvar? Só eles que vão se salvar? O resto vão se perder tudo? É muito pouco, realmente. Eu entendo e aceito esse argumento. Mas aí quando você vai no contexto, para a gente finalizar, no verso 9 diz assim, depois destas coisas, João continuando a falar aqui no contexto, agora no verso 9 do capítulo 7 de Apocalipse, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Jesus, né? Vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos.
E aí aclamava em grande voz. Aí eles vão clamar aqui: ao nosso Deus que assenta ao trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí vai. Você viu que legal? Quando você analisa o contexto. Então, pode ser que você seja uma pessoa salva, mas pode ser que você não alcance a volta de Jesus vivo. Você pode morrer pelo meio do caminho, antes de Jesus voltar nas nuvens do céu. E depois nós podemos estudar sobre quando Jesus voltar, como que vai ser o cenário, quem vai estar vivo, quem vai estar morto, quem vai acontecer com os ímpios, enfim. Mas aqui essa questão, talvez eu não alcance, né? Se eu morrer em Cristo, talvez antes de Jesus voltar nas nuvens do céu, pode ser que eu não consiga alcançar até lá e morrer antes. Se eu morrer antes em Cristo, eu vou participar do quê? Dos 144 mil ou da grande multidão que vai ressuscitar na primeira ressurreição da volta de Jesus? A grande multidão. É verdade. Simples assim. Ok, meus amigos, meus irmãos? Se você aí gostou, né? Espero que você tenha gostado desse simples vídeo. Mas é um assunto bem mais profundo, né? É que o vídeo então vai ficar muito longo. Mas deu pra gente entender um pouquinho a respeito dos 144 mil. E se você gostou aí, deixa aí seu like. Deixa aí também o seu comentário. Compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos aí, com sua família. E nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe aí sua vida. E até o próximo vídeo. Valeu!